Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Monturo. Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, Lucas 14:35. Segundo deduzimos, Jesus emprestou significação ao monturo. Terra e lixo, nesta passagem, revestem-se de valor essencial. Com a primeira, realizaremos a semeadura. Com o segundo, é possível fazer a adubação onde se faça necessário. Grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro com as ondas extemporáneas do próximo. Entretanto, tal se verifica porque eles desconhecem as expressões proveitosas. O Evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. Se José da Galiléia ou Maria de Nazaré simbolizavam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos, que a cada passo necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas, propriamente humanos, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram? Transformemos nossas misérias em lições. Identifiquemos o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos, convertamo-lo em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que eu tentasse iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos do véu do orgulho capaz de impedir-vos perceber e confessar a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para serem atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que depois dessa forma possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso mestre amado Jesus,
da irmã venerando sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Muita paz a todos. A gente está analisando o trecho que a espiritualidade superior nos avisa, que as portas que a gente abre para a espiritualidade inferior são 3: fraqueza, descuido e orgulho. A gente analisou bastante sobre a fraqueza, que é falta de firmeza moral. Já analisamos bastante também sobre o orgulho, sobre o descuido, e a gente vai ver um trecho sobre o descuido, que é a negligência, que está no livro dos Espíritos, que toca muito de perto a nós que somos espíritas. Falam para nós. E depois a gente vai ver um trecho só que eu separei sobre o orgulho, porque eu achei ele se enquadra bem no contexto do que a gente está estudando. Poderia ter trazido outras mensagens, mas eu acho que essa se enquadra bem no contexto. Então, a gente começou a ver a semana passada, na questão 800, não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Será que a doutrina espírita vai chegar a falecer pela falta de atenção, a negligência dos homens, porque nós somos muito apegados às coisas materiais? E aqui, pela própria pergunta, tem algo que eu quero que vocês analisem. Kardec já mostra aqui que tem duas coisas que não se misturam: o espiritismo com o apego e o descuido, a negligência. Sabe? Então, sobre a negligência a gente já viu e vai estudar mais aqui pela resposta, mas eu quero realçar isso aqui: apego é o desejo exagerado que eu tenho sobre alguém ou sobre alguma coisa. Toda vez que eu valorizo mais o desejo, eu estou o desejo do apego da matéria, eu estou me distanciando do que é espiritual. São coisas que não dá para se misturar. Jesus, quando falou para a gente, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele já dizia isso bem claro para a gente, sabe? Não misture as coisas, cada coisa tem a sua representação, entende? E você deve saber o que está fazendo com o lado material e também saber o que está fazendo com o lado espiritual. Olha, se tem uma coisa que a gente ainda sofre aqui na Terra, é desse negócio chamado apego. Eu que o digo, porque eu sei o que é que eu encontro com as pessoas sofrendo. A começar pelo apego pelo próprio corpo. A gente acha que não tem, até você sentir falta dele. Porque quando você começa a sentir falta dele, a coisa complica. E você vê que tinha muito apego por aquilo, sabe? Jesus também, numa passagem muito bonita, simbólica e objetiva, que eu gosto sempre de repetir, ele fala isso para a gente. Não construa o vosso tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói e os ladrões roubam. É onde está o nosso apego às coisas materiais. Construa o vosso tesouro no céu, onde está a doutrina.
onde nem a traça nem a ferrugem corrói, nem os ladrões roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Eita, aonde está o nosso tesouro? Será que a gente está realmente tendo a boa vontade de estudar o Espiritismo? Qual é maiúsculo, então, não tem. Será? Porque para você ter um entendimento profundo disso, você tem que desapegar das coisas aqui da Terra. Se a sua referência vai ser os padrões humanos, você não vai conseguir entender o que a doutrina, do ponto de vista espiritual, está trazendo para nós. Kardec fala isso abertamente no Livro dos Médiuns a respeito de reuniões. Não pense vocês que reuniões mediúnicas dentro do Espiritismo são iguais às reuniões que se praticam dentro da classe humana. São totalmente diferentes. E a gente não, aqui a gente leva em conta só o que os olhos da carne estão conseguindo alcançar. Lá não são os olhos da alma, sabe? É os olhos espirituais da gente. Onde aqui a gente pensa uma coisa, fala outra coisa e se comporta com atitudes extremamente diferentes das duas coisas. Lá não tem isso. Você é obrigado a ser íntegro, porque você vai mostrar o que você pensa e o que você é. Não tem como. Não tem como você dizer que está pensando uma coisa e seu perispírito ser diferente e você agir diferente. Isso não tem como. Isso vai ser um grande choque para a gente quando chegar do lado de lá. Porque às vezes você vai pensar uma coisa e acha que vai fazer uma coisa diferente, falando diferente, e você já está mostrando o que você pensou e você está querendo enganar os outros. Então isso é grave para a gente. Então entenda que essa sensação de apego à carne faz com que eu me comporte constantemente como as pessoas do mundo humano se comportam. E que é totalmente diferente do lado espiritual. Então que a gente aprenda, eu sempre falo isso, sabe? O espírito tem que ser transparente. Tem que ser transparente, mostrar quem ele é, na sua integridade, e não ter vergonha nem receio de fazer isso. Eu não estou dizendo que você deve se abrir para qualquer um a qualquer momento. Não, não é isso. As suas intimidades são suas, está entendendo? Eu estou dizendo que você tem que ser uma pessoa mais integral. Tem que pensar, falar e agir com coerência, sabe? Porque caso contrário, você quando chegar lá, que desencarnar, você vai ter que aprender a ser desse jeito. Porque você vai passar por tanta situação constrangedora que você vai ter que mudar, sabe? Então é melhor eu enfrentar a verdade do que viver de ilusão. Aqui a gente vive de ilusão. Então eu vejo muitas vezes as pessoas com apego a seus entes queridos. Quantos e quantos não ficam com depressão de luto por apego que tiveram? E a depressão de luto não é só quando você perde um ente querido, um pai, uma mãe, um filho ou um marido. Não. Depressão de luto é quando você perde qualquer coisa do ponto de vista material. Quantos porque não perde seu carro, entra em quadro depressivo, perde seu emprego, entra em quadro depressivo, perde alguma coisa de posse material e entra em quadro depressivo. É isso que Kardec está falando para a gente, nessa própria pergunta. Existe uma distância muito grande no apego às coisas materiais e ao que é espiritual. E não pense que Jesus falou diferente, porque ele não falou diferente. Em São Lucas tem uma passagem muito interessante. Ele pede para que a gente tenha cuidado, para que no dia do juízo a gente não seja pego na glutonaria, na embriaguez ou nos prazeres da vida, porque seremos recolhidos de um laço. Por isso que a gente está vivendo no mundo material e iremos padecer muito por causa disso. Então Jesus fala, a doutrina espírita também fala, o bom senso nos diz que é desse jeito. Por que é que a gente vai continuar vivendo de uma maneira equivocada, sabendo que deve ser diferente? Aí você entra em choque. O que é a razão, a tua capacidade de pensamento, de conhecimento da verdade, mostrar o que é real, e você do outro lado com o seu desejo, com o seu apego às coisas materiais, que lhe dá prazer e satisfação externa.
Então a gente vive nessa constante conflito. E te garanto que geralmente ganha a matéria. E é aí que está a nossa complicação na vida. Porque vai ser preciso vir algumas dores auxílio para nos tirar do lado material da vida. Então a gente entenda essa pergunta de Kardec nesse sentido. Muito sábia. E não adianta você ser desleixado com a doutrina. Não adianta você ser apegado. Ele chega ao ponto de fazer essa pergunta: será que a doutrina não vai perder a seu significado aqui na Terra por causa do nosso desleixo e por causa do nosso apego às coisas materiais? Ultimamente que eu falo, uns 7, 8 anos para cá, a gente tem ouvido falar muito em algumas pessoas que estudam a doutrina espírita, falando que a grande maioria das pessoas que frequentam a casa espíritas são espíritas materialistas. São espíritas dentro da casa. Fora da casa tem um comportamento material. São espíritas aqui, ó. E fora da casa são aqui e são aqui. E isso é grave, sabe? Porque quanto mais a gente conhece, quanto mais conhecimento você tem, maior será a sua responsabilidade. Entendendo por conhecimento, crenças verdadeiras, justificadas pela lógica, exemplificadas pela prática. É o que a gente está fazendo aqui estudando. Quanto mais você conhece, mais você é responsável. Responsável quer dizer, eu tenho a obrigação de dar satisfação dos meus atos. Então, o que acontece é isso. Somos espíritas, a maioria de nós espíritas materialistas. Que Kardec fala a mesma coisa quando faz a classificação dos espíritos. Espíritas experimentadores, espíritas imperfeitos, espíritas cristãos e espíritas exaltados. Espíritas experimentadores são aqueles que sabem que existe uma fenomenologia dentro da doutrina espírita, mas para ele fica só nisso, nos fenômenos. E se brincar, ele participa e acha até bonito, mas não reconhece nisso nenhuma qualidade moral para a sua vida nem para a vida dos outros. Espíritas imperfeitos são aqueles que conhecem a doutrina para os outros, mas não mudam nada na sua vida íntima. Se são orgulhosos, continuam sendo orgulhosos. Se são prepotentes, continuam sendo prepotentes. Se é materialista, continuam sendo materialista, entende? Porque a doutrina é bonita para os outros, para eles não. Eles não conseguem trazer um conhecimento informativo para o conhecimento reflexivo dentro deles. Eles não aprendem para si. São esses os espíritas materialistas que a gente fala hoje em dia. E que não são poucos, são muitos. E o que é que a gente tem que fazer diante disso? Acender uma luzinha amarela para nós. Será que eu não estou tendo um comportamento materialista exuberante quando eu saio de dentro da casa espírita? Será que eu estou procurando praticar os ensinamentos da doutrina na minha vida? E a resposta é muito simples de achar. Muito simples, não é complicado. Você tira por você, nas decisões que você vai tomar, qual delas você está tendo Jesus como modelo e guia? Qual das decisões que você está tomando que está baseada nas leis naturais que está no livro dos Espíritos? Porque se as decisões que você estiver tomando não estiver tendo por referência os ensinamentos de Jesus, nem as leis morais da doutrina espírita, paciência, meu filho, você é um espírita materialista. Porque Jesus e a doutrina não servem de nada para a sua vida prática. E você acha que vai sair dessa vida melhor do que quando chegou? Com certeza não. Com certeza não. Então não é difícil a gente fazer uma análise do nosso comportamento. Não é. A gente não faz porque não quer. E a gente não quer porque o nosso ego vai ficar muito incomodado. Porque o nosso ego gosta de ser orgulhoso. Ele gosta de ser prepotente. Ele gosta de ser destacado. E quando você olha para você e vê que não existe isso, nossa,
Isso te incomoda, incomoda muito. Então, toda vez que você for tomar uma decisão, pelo menos pensa, o que é que a doutrina fala das leis naturais? Onde é que está a lei de adoração, lei de destruição, de conservação, lei de liberdade, lei de sociedade, lei de igualdade, lei de justiça, amor, lei de trabalho? Tem tudo. Onde é que estão essas leis nessa decisão que eu vou tomar aqui? Porque eu já estudei esse livro. Eu já aprendi esse negócio, pelo menos alguma coisa. E esse pouco que eu aprendi, eu estou colocando em prática ou não estou? Porque se não tiver, dançou. Se está baseado no seu achismo, você está baseado nas suas qualidades humanas, onde está o teu apego aos conceitos humanos e a tua indiferença, a teu descuido em relação à doutrina. É por isso que Kardec faz essa pergunta. Porque naquele tempo já era desse jeito. E aqui continua sendo desse jeito. E eu não sei até quanto tempo vai continuar desse jeito. Eu sei que cada um pode olhar para o seu umbigo e mudar esse jeito de ser. Então que a gente saiba analisar os apegos que a gente tem. Porque uma hora, cedo ou tarde, não tem como. A gente vai ter que se libertar de todos esses apegos. A única coisa que a gente leva para o mundo espiritual são as lembranças. Mais nada. Nada. Mas a resposta está lá no livro dos Espíritos, não sou eu não estou dizendo. Ele pergunta o que é que a gente leva. E ele fala isso. Lembranças. Lembranças de tudo que a gente fez. Se a gente fez coisas edificantes, serão lembranças muito, muito prazerosas para todos nós. Se for lembranças que não forem edificantes, vão ser algo terrível para a nossa consciência. Então é isso que a gente vai levar. A gente não leva nem um fio de cabelo. Entende? É uma coisa muito complicada você começar a elaborar isso. Porque eu te pergunto, você está pronto para perder seu pai e sua mãe? Está pronto para perder seu esposo, sua esposa? Está pronto para perder seus filhos? Está pronto para perder seu emprego, sua casa, seu carro, suas posses todas? Imagina. Imagina você estar aqui e você acordar no outro dia e não ter mais sua casa. Tem que arrumar outra coisa para você morar. Você está aqui, acordar no outro dia, não ter nenhum familiar seu do seu lado. Você está pronto para se libertar desse apego? Porque isso todos são questões de posse nossa. Posse que eu quero ter embarcadas só para mim. O apego não quer se libertar de nada. É daí que nasce um negócio chamado de ciúme. Ciúme. Querer exclusividade sobre o objeto que me dá desejo. Que é o apego. Então, entenda a pergunta de Kardec. Para que depois você possa entender a resposta. Porque as respostas que a gente tem no livro dos Espíritos são respostas precisas. É diretamente na intenção e no contexto que foi feita a pergunta. Não tem outro. Então, o que é que está servindo esse espiritismo para mim? Será que eu estou trazendo esse espiritismo para ser luz da minha vida e me ligar ao mundo espiritual, me desconectando do mundo material? Ou será que eu estou usando isso de uma forma irresponsável, negligente, descuidada, só querendo receber alguma coisa, agindo do ponto de vista utilitarista? Porque a pessoa utilitarista é essa. Ele vem, o espírita materialista, ele é desse jeito. É o utilitarismo em pessoa dentro da casa espírita. Ele vem para trabalhar o lado espiritual, mas ele quer mesmo benefícios materiais da vida dele. Ele vem para que eu lhe alguma coisa de boa que ele sabe que tem aqui dentro, mas que ele é incapaz de se esforçar por si mesmo para ir em busca dessa outra coisa. É o que a gente fala, o maior exemplo que a gente tem dentro da casa espírita é o tratamento de passe. Se tivesse tratamento de passe hoje aqui, estava cheio. Como não tem, não tem. Só tem as pessoas que se interessam pelo espiritismo. Se você fala para as pessoas que vai acabar o tratamento de passe, dançou. Acabou. Não tem mais doutrina. Por quê? Porque ele só quer ser vampiro de fluido.
para ter benefício espiritual aqui dentro e continuar levando sua vida material lá fora. E a gente tem que ser conivente com isso. Olha o tamanho do não. O espírito sofre por todo mal que faça ou que dê causa que aconteça, por todo o bem que deveria ter feito e não fez, e por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Ninguém tem que ser conivente com o erro de ninguém. Devemos ser verdadeiros. Agir com suavidade, mas verdadeiro. E toda verdade, quando bate naquele que vive da mentira, vai se sentir muito incomodado. Por mais suave que você seja, entenda, você está catucando o ego dele no ponto mais sensível que tem, que é o orgulho. Então, fale a verdade. Não tenha receio de falar. Procure trazer essa verdade para você. Não tenha receio de educar seu lado material, porque é isso que vai nos tornar pessoas melhores. E é bom a gente aproveitar enquanto tem vida, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar a nossa vida aqui na Terra. A gente acha que não vai morrer nunca. Essa é a própria, uma das grandes ilusões do ego. A única certeza que a gente tem é a tal da morte, sabe? E para isso você não se prepara. O resto tudo é incerteza. Então eu vivo no mundo de incerteza, achando que tenho certeza, e esquecendo da única certeza que a vida me dá, é que um dia que eu vou morrer. Olha como a gente vive com pensamentos que se entrechocam e que são ilógicos e incoerentes. Mas a gente vive da incoerência e da falta de lógica. Por quê? Porque a gente está aqui muito satisfeito em realizar o nosso apego e sentir o prazer, o gostinho do desejo desse apego quando ele é realizado. Está dando para entender? Eu vou explicar depois porque é que eu estou falando tanto isso. E aí eu vou falar mais aí. Porque a resposta em relação a isso é o seguinte: conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer possa transformar como por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os homens, os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se poderá operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgar de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir o homem, o único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Teria feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Que resposta bonita. Então, conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer possa transformá-los como por encanto. Você lembra quanto que a gente já estudou isso aqui? Isso é uma das faces do auto-engano. Quais são as três faces do auto-engano? Ganho secundário, crenças limitadoras, mudanças bruscas e intempestivas. Ganho secundário, zona de acomodação, e depois a síndrome do coitadinho de mim. Acomodação é isso, o nego tem tudo que a vida dá para ele aprender o que é espiritual, e ele vive na zona de acomodação humana, pouco ligando para o que é espiritual. Depois que a vida dá umas catucadas nele, aí ele começa a acordar, mas aí perdeu um tempo danado. Esses são os ganhos secundários. Aí depois que a vida vem e puxa as orelhas, e quando a vida puxa a orelha, fica a lembrança. E fica mesmo. Entende? É coisa que fica pro resto da encarnação. É um casamento desfeito, com um filho que eu tenho que levar adiante. É um marido que morre e a mulher fica sozinha com um monte de abacaxi para resolver. É um infarto que tem. É uma paralisia. É uma cegueira. É perder uma audição. Isso são os chamamentos da vida. Aí quando a vida chama a atenção, o nego olha, coitadinho de mim. O que é que eu fiz para merecer isso? O que é que fez? Você leu o livro
Missionários da Luz, do André Luiz. Você vê a programação da encarnação do Sergismo. Ele ia encarnar para trabalhar dentro da doutrina espírita, fazendo caridade, ajudando os irmãos desencarnados. Se até os 30 anos ele tivesse feito tudo direitinho, ele ia continuar com saúde, mas se não tivesse feito tudo direitinho, ele ia ter uma cardiopatia, que é em virtude do mal que ele fez na última encarnação. Então, se ele ficasse aqui na zona de conforto, esquecendo, sem dar o devido valor para o lado espiritual, e vivendo dos apegos e dos desleixos humanos, com 30 anos ele estava doente no coração. Mas se ele tivesse feito tudo certinho, bonitinho, na fita, ia chegar até os 70 anos sem cardiopatia. Pois é. É assim que são as coisas, sabe? Então a pessoa tem de mão beijada, Deus dá para ele. Entende? Faz assim. Nasceu dentro desse espírito, tem evangelho, tem livro espírito, tem obra secundária, tem tudo à sua disposição para você estudar, ler e trabalhar em benefício do próximo. Não faz. Aí vem a vida chamando para a responsabilidade. Depois tem as crenças limitadoras, que essa todo mundo gosta, sabe? É quando tem algo para vencer, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz. Ah, mas tem que ler isso. Não, eu não dou conta. Esse livro é muito complicado, é difícil para o meu entendimento, é uma preguiça da moléstia, entendeu? O cara não se esforça. Ou então, na crença limitadora, eu nasci para sofrer. Deixa eu sofrer. Eu sofrer não melhora. Não melhora nada, porque você é a mesma pessoa, além de sofrer. E a última que a gente está falando aqui, que ele diz que são as mudanças bruscas e intempestivas. Toda mudança, falei disso ontem, é preciso paciência e coragem. Sem paciência e sem coragem, você jamais vai realizar algo edificante na sua vida. Então as mudanças que a gente tem, elas são lentas, progressivas, mas consistentes. Porque você vai estar trabalhando com dedicação e com responsabilidade. É isso que dá consistência na tua mudança. Então você vai fazendo devagar, mas dando passos firmes. Essa história de eu dou um passo para frente, outro para trás, ou um para frente, dois para trás, ou dois para frente, não interessa, isso não tem consistência, isso não tem aprendizagem, isso não está servindo para você. Você está sendo negligente, descuidado, desleixado, você não tem dedicação, você não está fazendo a coisa com responsabilidade. E não tem outra, sabe? Então, essa coisa aqui que a pessoa diz, vou mudar de uma hora para outra como por encanto, a hora que eu quiser eu faço, a hora que eu quiser eu consigo, a hora que eu quiser. É o orgulho falando por si mesmo. Eu, no meu orgulho, a hora que eu quiser eu faço. E não faz nada. Não faz nada. No máximo que ele vai fazer é querer imitar alguma coisa. E a imitação não te traz aprendizagem em nada. Muito pelo contrário. Vai trazer a dor de consciência. Porque você vai ser chamado à responsabilidade de responder por aquela imitação e você não vai dar conta. Então, cuidado, gente. Essas coisas são muito graves. Porque a gente vive nesse mundo de apego e a gente acha, quando chegar, e a morte se divisa, quando chegar eu resolvo, eu dou conta. Não, não é desse jeito. A gente morre um pouquinho todo dia e a gente tem que se preparar bem para a morte todo dia. E olha, quando ela chegar, ainda vai ter surpresa, sabe? Porque é muito difícil você ter um despreendimento e passar sem perturbação no momento do seu desencargo. É muito complicado isso, sabe? Então o que a gente tem em mente é essa face do auto-engano, para que você entenda, você tem que trabalhar cada dia aquilo que a vida está pedindo para que você realize. É como Jesus mesmo falou a respeito da inquietação. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, que o dia de amanhã terá suas ocupações. A cada dia basta o seu fardo.
Se você levar o fardo todo dia, você termina o dia suave. Você dorme bem, dorme em paz. Você não vai ter irritação, você não vai ter ansiedade, você não vai ter depressão, não vai ter tristeza, não vai ter inquietação, não tem nada disso, entende? Porque você levou o seu fardo. Agora, a pessoa que vive na primeira face do auto-engano, que é o ganho secundário, que vive acomodado, vive na zona de conforto, ele está amontoando fardos. E vai chegar uma hora que a vida vai dizer: agora tu tem que correr. Ele faz: eu não aguento, porque tem muito fardo. Mas a vida está chamando para que você corra. E aí você vai dançar. Então, entenda, isso que ele está falando aqui é uma grande verdade. Conhece bem poucos homens que imaginam que uma calça qualquer possa transformar para um enquanto. Não vai transformar para um. Você é que tem que se transformar. Não é a causa que está chegando que vai lhe transformar. É você que vai se transformar com a causa que está chegando. Dá para entender a coisa como que é? Porque tem gente que acha que o Espiritismo salva. Vai lá que te salva, vai lá que toma passe, vai te salvar, vai dar uma fluidificada, vai... Não! Quem me salva sou eu. O Espiritismo vai ser uma causa que Deus está dando para que eu entenda essa causa e me salve pelo meu esforço. É aí que está o nome da coisa. Por isso que tem aquela frase que está no nosso Evangelho, está no livro dos Espíritos também: faz de ti que o céu te ajudará. É você que tem que fazer a sua parte. O céu só vai te ajudar, meu. É você que vai tirar o esforço, a energia de você mesmo, usando a sua vontade nesse caminho edificante do bem. Então, cuidado com essas coisas, gente. Não bote fora de si as soluções que tem para dentro de você. É você que resolve as soluções dentro de você, sabendo as ferramentas que Deus está te dando fora de você, para que você tenha um meio, um caminho, uma estrada para percorrer naquela direção. É assim que a coisa funciona. E ele chama muito bem a atenção disso logo a seguir. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. As ideias só pouco a pouco se modificam de acordo com cada indivíduo, gente. É você que vai ter que modificar as suas ideias pelo seu esforço próprio. Se você quiser fazer isso, ótimo, meu. Você vai que vai, está entendendo? Se você não quiser fazer isso, paciência, meu filho. Paciência. Você vai ficando. Então é conforme cada um. Os 10 mandamentos estão aí. A gente já se mobilizou para praticar esses 10 mandamentos? Não. Ainda não. Ali está toda a justiça. Jesus está aí. A gente já se mobilizou para seguir Jesus na integridade? Não. É lá que está toda a lei de amor. E agora vem a doutrina espírita mostrando que nos espera no mundo espiritual. A gente sabe o que acontece e o que vai acontecer conosco, porque a gente vai desencarnar. E é como eu disse aqui ainda há pouco tempo, vamos levar daqui lembranças do que eu fiz com o meu corpo, lembranças do que eu fiz com meus pais, lembranças do que eu fiz com a minha esposa, com o meu esposo, lembranças do que eu fiz com meus filhos, lembranças do que eu fiz no meu social, como foi meu comportamento, lembranças do que eu fiz do meu trabalho, da minha preguiça, da minha indolência, e assim vai. É isso que a gente vai levar. Então que a gente pergunte antes de fazer as coisas e antes de tomar nossas decisões. O que é que vai acontecer comigo no mundo espiritual quando lá chegar, se eu fizer isso? Tua consciência vai saber responder muito bem. Se você vai chegar lá bem ou mal. Não tem meio termo. Ou é bom ou é ruim. Ou é certo ou é errado. E essa capacidade de discernimento todos nós já temos. Porque a gente já tinha capacidade de discernimento quando mandou os 10 mandamentos. 3.800 anos atrás. A gente já tinha capacidade de discernimento melhor ainda. Porque ali o discernimento é para ver justiça nos 10 mandamentos. Com Jesus é para ver sentimento. A gente já tinha capacidade de ter discernimento
em relação a sentimento com Jesus, há 2000 anos e tarará. A gente já tem capacidade de ter discernimento com o nosso espírito que somos e com capacidade de ter visão espiritual. Por isso que veio o mundo espiritual para nós, que a doutrina trouxe. Então, vai ser conforme o trabalho de cada um que você vai se modificar ou não, que você vai realizar a mudança. E como é que a gente fala a respeito de mudança, de modificação? Não, por isso que eu já disse aqui, que precisa de visão, disciplina e comprometimento. Você quer mudar? Está ao teu alcance realizar essas modificações. A doutrina está aqui. É aqui que está a visão. É ela que vai te trazer disciplina com as leis naturais que você tem que praticar. E que você deve tomar ela como decisão nos conflitos que você está vivenciando no seu dia a dia. É ela que vai te trazer essa noção de dedicação e responsabilidade, que é o comprometimento de realizar a mudança. Então depende de cada um de nós. É conforme os homens, é de acordo com os homens, de acordo conosco mesmo. Entende isso. Sai dessa ilusão do ego, achando que as coisas vão acontecer diferente, porque não vão. Cada um é construtor de si mesmo, e ponto final. Não são os outros que vão me construir, sou eu que vou me construir. Eu posso achar estímulo com os outros colaborando comigo para que eu vá no caminho do bem. São estímulos. Mas a motivação é interior. Ninguém motiva ninguém. A motivação é um processo interior da pessoa. O que vem de fora para dentro não me motiva, me estimula para que eu me motive. O estímulo vem, mas sou eu que vou me motivar para dizer, é isso aí que eu vou fazer mesmo. É aí que eu vou andar nesse caminho. Então as coisas dependem de cada um de nós. Quando eu comecei a estudar, eu sempre falava isso, mas eu me acompanho de muito tempo, da Marcinha também, junto. Eu sempre falei isso, olha, o meu negócio é estudar para aprender, para ir adiante. E eu vou nesse caminho. Se quiser me seguir, a gente vai seguir junto. Se não quiser seguir, paciência, mas eu vou. Eu vou. É uma decisão minha. Você decide a sua vida. Esse movimento de decisão, de despertar, ele é um movimento pessoal, individual e intransferível. Nem todos gostam disso. Porque, infelizmente, a maioria vive ainda de atitude utilitarista, querendo usar a doutrina para ter algum benefício pessoal. Isso não é correto, isso não é legal. Então, compreenda, depende de cada um de nós. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os homens. Se você sentar para dizer, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou fazer, e você começar a se esforçar, você vai. A maioria com certeza não vai. Porque no planeta de provas e expiações predomina o mal sobre o bem, então uns 70, 75% das pessoas ainda se comprazem com o mal. Entende? E eu assisti uma palestra, não lembro mais quem foi, mas que eu achei bastante lógica a coisa, vou falar para vocês aqui. Ele diz o seguinte, que eu atualmente, eu não sei quem foi, não vou dizer, mas ele diz o seguinte, a atual população dos espíritos na Terra, a gente pode chegar à seguinte conclusão, 25% está definido que vai fazer o bem. Esse não tem boca. 25% está decidido que não vai fazer o bem. Quer fazer o mal mesmo. E tem 50% que está no banho-maria. Para onde a coisa estiver migrando, ele está indo, né? Ele está indo aqui, está bom para mim, eu vou. Está indo aqui, está bom para mim, eu vou. Tá entendendo? Então tem 25% com sinal verde, 25% com sinal vermelho e tem 50% com sinal amarelo. Ainda não se decidiu. Aí a gente deve se perguntar. E é isso que ele fala na palestra dele. Aonde você se coloca? Você está com sinal verde, amarelo ou vermelho? Só você vai responder por você. E Deus que sabe o que tem na tua consciência. Então que a gente pare, pense e reflita um pouco. Porque a gente está aqui para fazer o bem, a gente está aqui para se melhorar. Todos nós, quando encarnamos, a gente vem para praticar virtudes. São sentimentos de valência positiva. Mas é como
O Lísias fala com o André Luiz no livro Nosso Lar. Quando chega aqui, a gente entra na indiferença, zona de conforto, ou fazendo errado. E toda vez que você entra na indiferença ou zona de conforto, você se vincula com o umbral. Então, a gente é quem nutre a energia que o umbral precisa. Porque a gente vive da realidade na matéria, eles vivem da ilusão que tiveram na matéria. Olha, ele vive da lembrança que teve aqui. Olha que coisa, meu. Ele nem tem, é lembrança. Aí, para satisfazer a lembrança dele, eles se juntam conosco para que a gente faça a mesma coisa que ele fez, e a gente, sentindo o prazer daquilo que a gente está fazendo, ele tenha a lembrança do que ele fazia e ele se sente bem com aquilo. Você já pensou você vivendo assim? Eu vou parar de já fazer assim, mas vocês vão fazer essa pergunta. Você já pensou? É complicado. Muita paz a Deus. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da adversária justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta ao rebelde pecador que eu tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que desfrutam o pão. Senhor Todo-Bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam fé. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos de morte. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga da casa, por mais essa oportunidade desta noite. Possamos levar em nossa mente e em nosso coração as reflexões para o nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos